Eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver Bom, aqui. o Arnaldo Oi? já encerrou o centro de mídias. Eu queria dar bom dia a todos os participantes. É a Ana Helena, diretora do núcleo. Hoje nós teremos, então, a TPC de Ciências Humanas. De início, nós teremos uma apresentação do Arnaldo com tecnologia, tá? E depois nós teremos a parte específica da área. Que todos estejam muito bem-vindos, um bom trabalho a todos e um bom dia. Vamos lá, Arnaldo? Vamos. Pessoal, desliguem todos os microfones para facilitar. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só mudar de microfone aqui. Arnaldo, você sugeriu a barra lateral no layout? Aqui, beleza. Mosaico ou a lateral? Não, destaque. Olha aqui, ó. Destaque. Ah, beleza. Maravilha. Bom, pessoal, então eu vou começar a falar para vocês um pouco do Meet, tá? Do Meet não, desculpa, do Classroom. Por que que a gente escolheu esse software aí para apresentar para vocês? Primeiro, ele é um software que o aluno vai ter acesso ao Classroom de forma gratuita, se ele acessar pelo centro de mídias, ou seja, ele com o celular na mão, sem ter créditos, ele vai conseguir ver o que você está postando lá para ele, tá? E outra também, que é uma ferramenta onde você vai ter uma síntese muito fácil, que vai estar tudo na sua mão, daquilo que você propôs e daquilo que os alunos estão devolvendo, tá? Por isso é que a gente optou pelo Meet, pelo Classroom, desculpa. Antes de iniciar, eu quero ressaltar uma coisa para vocês. Existem três formas de se acessar o Classroom. A primeira forma é quando vocês acessam o Classroom pelo centro de mídias, que vai ser pelo celular, você consegue ter acesso. A segunda forma é se você instalar o aplicativo do Classroom no celular e acessar por esse aplicativo. Lembrando que se você usar o aplicativo, você vai estar com os dados pagos. Você vai ter que estar com crédito no seu celular. E a terceira forma é você acessar pelo computador, pelo notebook aí da sua casa. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma? Bom, para o aluno é sempre aconselhável acessar pelo centro de mídias, porque ele não vai estar gastando internet e no celular dá bem para fazer as atividades. Para o professor, eu já aconselho a fazer normalmente pela tela de computador, que é uma tela maior, você vai ter um teclado que é mais fácil de você criar atividades, de você ter uma interação. E tem uma ferramenta a mais quando você acessa pelo computador, que é a ferramenta de notas, que depois a gente vai ver. Bom, para começar, eu vou falar a questão do acesso ao Classroom. Tá? Para acessar o Classroom é bem simples. Qual que é a orientação que a gente dá? Primeiro, acessa a página inicial do Google e entra com um login seu no Google. Lembrando aqui que o login tem que ser o login oficial da Secretaria da Educação. Tá? Então, qual é o e-mail oficial que você tem? No meu caso aqui, eu vou estar usando arnaldo.octaviano@servidor, porque eu estou usando esse e-mail servidor.educacau para gestores, diretor, vice. E professor, aqui no lugar de servidor, vai ser prof. E o aluno, no lugar, vai ser AL. Tá? O resto continua igual aí, que é o nome. A senha vai ser padrão para todos os e-mails que você tem aí oficial. A mesma senha da sede, tá? Então, não é difícil de fazer esse acesso. Você colocou e-mail, acessou. Aí você vem aqui nesses pontinhos aqui em cima e vai no Google Sala de Aula ou Google Classroom. Nesse caso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês uma visão de como o aluno vê o Classroom. Só para vocês terem uma ideia.
vai ter as turmas que o aluno vai estar matriculado aqui, as disciplinas no caso, e daí ele vai poder clicar naquela que ele vai poder trabalhar naquele momento. Tá? Clicando, você vai abrir a turma, ele vai ter aqui o mural. O mural são recados que o professor dá. Eu aconselho a sempre deixar o mais limpo possível o mural para não confundir muito o aluno, porque a ferramenta mais interessante que ele vai ter é a atividade aqui, aonde vai estar descrita todas as atividades que ele vai ter que fazer e aquela que ele já fez. Tá? Só mostrando, depois a gente vai retomar a questão da atividade aqui para o aluno. As atividades que ele já fez aqui no caso, ó, ela está destacada em cinza, e as que estão em azul, vai variar a cor aí, dependendo da plataforma que você usar lá na frente. Ela vai estar... essas são atividades pendentes que o aluno tem. Tem a data da entrega, que no caso essa daqui já venceu, é para ter sido entregue dia 20. O aluno fazer a atividade, ele só vai clicar, vai ter atividade aqui na descrição, ó, só assiste o vídeo, tá? Aí o aluno vê a atividade, ó, clicar em ver a atividade. No caso dessa atividade, ele só vai ter que clicar aqui depois que ele assistiu o vídeo e marcar como concluída, que vai avisar para o professor que ele assistiu. Então, a forma de acesso é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Agora, vem a questão principal aí. E para o professor? Vamos lá. Para o professor, existem duas formas de se criar uma turma. A primeira forma é você pegar e ir lá na sede e criar a turma do Google Sala de Aula pela sede. Ela é interessante por quê? Porque vai vir a sua turma, então no caso vai vir assim, primeiro A de matemática, que é sua. E já vai vir com os alunos matriculados. Porém, qual é o inconveniente disso? Está demorando muito para a turma ser migrada da sede aqui para o Classroom. Então demora, às vezes, está demorando muito tempo. E você quer uma coisa mais imediata, o que eu aconselho? Que você crie essa turma direto aqui no Classroom. É simples de criar. A única coisa que você vai ter um pouquinho de trabalho a mais, que é fazer a matrícula dos alunos, mas que também não é nada impossível, tá? Eu vou mostrar, então, como cria uma turma, desde como criar essa turma e assim por diante. Vamos lá. Para criar a turma, deixa eu dar uma aumentada aqui na tela, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Tá? Para criar a turma, é só vir aqui no canto direito da tela, no mais. Para professor, tem essas duas opções. Participar de uma turma, participar significa que você vai participar como aluno. Tá? O aluno vai ter só o participar. E como professor, você pode criar uma turma aqui. Clicando em criar turma, o único dado obrigatório que ele vai pedir é o nome dessa turma. Vou deixar bem claro aqui uma coisa. Lembre-se que você é professor, você tem que ter uma organização. O aluno também tem que ter a organização dele. Então, é interessante que você identifique o nome dessa turma de uma forma que você vai entender quais são as suas turmas e que o aluno também entenda. Vamos supor, você é um professor que dá aula em 2 escolas. Como que você faz essa identificação aqui? É interessante você colocar o nome da escola no início ou no final e primeiro ano, no caso vamos pensar no primeiro série de ensino médio. Primeiro B, por exemplo, para poder identificar qual é a turma correta. Colocou o nome da turma. A sessão, se você quiser, são questões aqui que não são obrigatórias. Colocando o nome só já dá para criar a turma. Criando essa turma, ela já vai aparecer na parte de trás aí. Está criando, demora um pouquinho, mas... Opa! Pronto. Apareceu e ela já é aberta, tá? Eu vou voltar aqui para as turmas, que vocês vão ver que ela vai estar aqui, ó. Ah, mas eu criei a turma, matriculei, comecei a trabalhar e depois de um tempo veio a turma da sede. Ficou o primeiro A duplicado, ficou 2 vezes aparecendo. O que eu vou fazer? Uma delas eu posso eliminar, eu posso excluir. De que forma que eu faço essa exclusão? Tem 3 pontinhos aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo.
Se vocês clicarem nele, vai aparecer o menu que você pode mover essa turma para algum outro lugar, editar aquela parte inicial lá do nome da turma, copiar essa turma. O copiar é interessante no seguinte sentido. Você criou uma turma para o primeiro A, e você já colocou todo o conteúdo, está tudo certinho. Aí você vai querer que essa turma, criar uma turma igual para o primeiro B. Você copia essa turma que vai ficar exatamente a cópia de tudo que tinha no primeiro A, com exceção dos alunos. Então, para copiar, e a outro botão que é arquivar. Se você colocar em arquivar, essa turma vai sumir daqui. Mas ela foi apagada? Não, ainda não. Para apagar, eu vou ter que vir aqui nesse menu principal, tá? E vou ter que vir aqui na opção, ó, turmas arquivadas, que foi o que eu arquivei. Aí ela vai aparecer aqui, aí sim, nos 3 pontinhos dela aqui, eu posso restaurar ela lá para a tela inicial, ou eu posso excluir ela definitivamente. Aí ela não vai mais aparecer. Tá? Esse é o processo básico de início para a criação de uma turma. Ela é simples. Oi. Uma dúvida, talvez eu não ouvi direito. Vamos supor, essa turma que você criou e tinha atividades lá. A atividade vai para o Drive, fica no Drive. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então tá, desculpa. Tá bom, beleza. Para não perder a atividade. Não. Agora, não, se você excluir a turma e for uma turma única, ela exclui por completo, inclusive as coisas que tem no Drive, tá? Não, sim, até aí tudo bem, mas se você criou, a hora que criou... Duas turmas não, vai ficar guardado, a outra vai ficar. Beleza. Isso eu vou explicar. Eu entrei aqui numa turma, tá? Para vocês terem uma ideia de como que é a tela inicial da turma aqui. Como eu expliquei, o mural, gente, é bom vocês deixarem o mais limpo possível, porque o mural confunde... Arnaldo, o seu microfone está cortando. Está cortando? Aqui normal. Para mim, normal. Aqui normal também. Bom, então eu vou seguir. Para mim também está normal. Aqui normal também. Tudo normal. Eu vou seguir então, Ana Helena. Aqui normal. Vamos lá. O mural, como eu estava explicando, eu aconselho sempre a deixar isso muito limpo, porque confunde muitos alunos se você colocar muita coisa aqui. Se você quiser postar alguma coisa, é só clicar aqui em cima e aí você faz o comentário que você quer. Tá? Você pode selecionar para quais as turmas que você vai postar aí, você pode até postar para mais de um, ou se você quer mandar para um aluno específico, você pode selecionar o aluno específico aqui para mandar o recado na tela inicial. Mas lembre-se de mandar somente aquilo que é realmente importante. Bom, quando você abre a turma, que a gente está aqui na tela inicial, deixa eu cancelar isso aqui. Que você está na tela inicial, eu acho que a primeira coisa interessante aqui é a gente ver a configuração dessa turma. A configuração dessa turma vai estar nessa engrenagem, vocês estão conseguindo visualizar bem aí, né? Clicando na engrenagem, você vai ter alguns detalhes. O primeiro é tudo aquilo que eu criei a turma, que é o nome da turma, a descrição da turma que eu coloquei, a sessão, sala, o assunto, que eu posso alterar a qualquer momento isso. Logo abaixo tem algumas guias. Na guia geral, eu tenho o código da turma. Como eu falei, se você for matricular o aluno, vai ter 2 formas de você fazer essa matrícula do aluno. Ou mandando um código para esse aluno, ou fazendo a inserção do e-mail manual de cada um deles. Para mandar o código, é esse código. Para o aluno, não. Eu vou explicar depois, mas tem 2 formas. Uma é enviar um código para o aluno, no WhatsApp dele, no e-mail. Com esse código, ele vai entrar na turma e colocar esse código lá. Quando ele clicar em participar da turma, vai pedir um código, ele cola o código. A segunda forma é você digitar o e-mail do aluno e mandar um convite para ele. Só que o que acontece com o código da turma? Vou colocar um exemplo. Olha só, aqui esse é o código da minha turma. Ele está aqui, ó. Se eu mandar esse código para os alunos do primeiro A, por exemplo, de repente um aluno do primeiro A passa para a turma do primeiro B e aí começa a entrar aluno que eu não quero mais. Começa a entrar um monte de aluno posterior. Para evitar esse problema, o que eu faço? Quando eu tiver com a turma já completa, já todos os alunos inscritos, eu posso vir aqui, ó, clicar na opção, eu posso redefinir esse código, ou seja, ele vai gerar um código novo que os alunos não vão ter acesso.
ou eu posso desativar esse código aqui. Então, o aluno não vai mais conseguir entrar via código. Outra opção que a gente tem aqui, que eu acho interessante configurar, é a questão do mural. No início que eu estava explicando. Lá naquele mural, o aluno pode postar e comentar, se você quiser deixar. O aluno pode só comentar, ou apenas professores podem postar e comentar. Eu prefiro sempre deixar que só professor, porque assim o aluno não fica pondo um monte de coisa lá na frente. Tá? Ou seja, nem iniciar. Outro detalhe, atividades no mural. Ou seja, se eu quero deixar as notificações lá, toda atividade que eu postar aparecer lá. No mural vai ficar lotado de atividade. Também não é legal. Então eu prefiro também deixar ela oculta. Mostrar ícones, que eu já excluí, desabilitado, porque se eu excluir é porque eu já não quero mais. Mas se você... vai aparecer só para o professor. Mas é legal deixar desabilitado também. O Google Meet, que está aqui. Quando você cria uma turma no Classroom, essa turma, ela gera junto um código, que é um código permanente para o Google Meet. Agora você fala assim, é interessante fazer uma transmissão do Google Meet dentro do Classroom? Não sei até que ponto, a não ser que você queira deixar ela gravada depois, aí você pode usar. Caso seja uma transmissão realmente que você quer só usar ela ao vivo, eu aconselho vocês a usarem o próprio aplicativo do Centro de Mídias, que tem essa ferramenta lá, e é mais fácil, de repente, do aluno chegar nela, e você vai ter um outro tipo de registro. Mas, se você quiser habilitar ela está aqui. Esse código também da turma você pode redefinir, se você vê que o aluno está usando a sua sala do Meeting indevidamente, tá? Aqui você deixa visível ou invisível para o aluno o link para ele entrar no Meet. Aonde que fica visível? Lá aqui não vai aparecer, mas na tela inicial eu vou mostrar depois na hora que eu voltar lá, tá? Outra questão aqui, a avaliação. Qual é o tipo de nota, se vai ter média final, se não vai. Então você seleciona aqui a opção, se você quer mostrar as notas para os alunos, se você vai querer que o aluno veja as notas que você está dando, sim ou não, você pode deixar habilitado até essa ferramenta, se você quiser. Tá? Categorias de notas, se você quiser categorizar, você pode pôr algumas categorias aqui. Tá? Feito isso, se você fez alguma alteração, é só salvar aqui em cima. Ações da turma que você consegue. Como eu expliquei, olha só aqui na tela inicial, você tem aqui o link do Google Meet. Tá? Se você vai fazer não vai estar aparecendo aí para você. Ah, tá sim. O link do Google Meet aqui para vocês acessarem. E você também tem aqui o código da turma, se você quiser passar para o aluno. É só abrir, copiar e enviar para o aluno o código que vocês vão ter acesso à turma. Se vocês copiarem esse código aqui e tentarem entrar depois, vocês vão entrar nessa turma de teste que eu fiz aqui. Tá bom? Bom, dando sequência às ferramentas agora. Como eu expliquei para vocês, quando você entra pelo computador, você vai ter acesso ao mural, às atividades, às pessoas e às notas. Se você acessar pelo celular, as notas não vão aparecer. Tá? Então vamos lá para a pessoa, que é um passo lá que eu estava explicando de como inserir participantes na turma. Como eu expliquei, se você enviar o código para o aluno vai poder pegar esse código e entrar na turma lá, colando esse código, ou você pode inserir o aluno manualmente por aqui. Ou um professor. Vamos supor que você tem uma turma e você quer compartilhar aquilo que você está fazendo com outro colega. Ou uma coisa que é interessante é você compartilhar sua turma com o coordenador pedagógico da sua escola. Ou com o diretor, ou com alguém ali da sua escola, que ele também vai ter acesso às atividades que o aluno está fazendo, e ele vai poder dar uma ajuda para você, ou até acompanhar e cobrar aquele aluno que não está entregando tudo. Clicando aqui,
em convidar professores, eu posso convidar, ou eu posso convidar alunos. Quando eu convido alguém, observem aqui que eu convidei a Márcia, só que ela ainda não aceitou o convite, então vai ficar cinza. A partir do momento que ela entra no e-mail dela, ela confirma, eu vou participar dessa turma, aí ela já vai ficar em preto, como está no meu caso aqui a minha participação. O aluno funciona da mesma forma. Para inserir aqui via e-mail também não é tão difícil. Ó. Se você clicar aqui, vai abrir uma tela onde você pode digitar ou o nome do aluno ou o e-mail. Lembrando que já tem todos os dados dos nomes dos alunos aqui. Vou digitar um só para vocês perceberem aqui. Ó. Aqui eu tenho a definição. Ó. O que é professor? Ó, no caso aqui, eu tenho já do que é professor. Dá para saber quem são professores, porque vai ter o @prof. E aluno, eu vou ter aqui o @l, que eu sei que é aluno. Então, digitando o nome, vai aparecer, eu clico aqui e faço os convites para o aluno. Até aí tá tranquilo, né? Não é tão difícil. Inseriu, montei a turma, tá tudo completo. Qual que é o próximo passo depois de inserir aluno? Inserir as atividades, que é o mais importante aí, que é o que o aluno vai ver. Bom, antes de falar exatamente das atividades, eu quero falar de duas coisas, como é o funcionamento aí do Classroom. A primeira... Eu queria fazer uma pergunta. Posso interromper? É a Viviane, lá da Escola Lopes. Ontem eu estava conversando com um aluno pelo Messenger, porque ele está tendo dificuldade em entrar, sabe, na turma. Eu fiz a migração de todos eles manualmente pelo e-mail, sabe, para o Classroom, né? Incluí o e-mail de todos e fica assim como você falou. Os que estão usando, fica o nome em pretinho, né, na turma. Isso. E aqueles que foram só convidados em cinza. E aí esse aluno que eu estava conversando, ele usa o Classroom para um curso particular lá que ele faz. E não está conseguindo entrar na minha turma. Aí fui orientando, falei que eu tinha enviado o convite, né, que estava no e-mail institucional. Passei o e-mail institucional para ele, ele entrou, né, nesse e-mail, visualizou o convite, abriu, né, o e-mail e pôs para entrar na turma. Só que ele não consegue. Será que está dando algum conflito com a outra turma que ele tem? Eu não sei. Não, aí eu vou tentar explicar para você. O que acontece? Deixa eu ver se dá para visualizar aqui. Ó. Nessa transmissão que eu estou fazendo, entenda que tem duas contas aqui. Eu tenho a primeira, que é essa conta que eu estou ativa, que é a tela que eu estou trabalhando, e aqui em cima tem uma segunda, que é o login lá do Google. Ele vai ter que sair, inclusive, do login do Google para entrar no e-mail oficial. Porque o que ele está fazendo? Quando ele aceita o convite, ele está tentando entrar com uma conta que não é oficial. Então, ele tem que realmente sair de todas as contas que ele tem e entrar direto nessa conta oficial, para ele conseguir entrar na turma. Já que você falou, deixa eu citar um exemplo aqui, uma coisa que é interessante. Como eu falei da questão dos e-mails oficiais, a gente tem realmente um problema sério com a questão do e-mail oficial para aluno. Eu tenho professor que até tem dificuldade, porque ele confunde o @professor, que é da Microsoft, com o @prof, que é do Google. Tá? Mas o aluno, é difícil dele decorar o RA dele e ele inserir o AL e tudo para chegar aqui. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, esse RA dele, ele tem que estar com ele na mão, porque sem ele também não consegue entrar no centro de mídias, para poder assistir as videoaulas lá que são transmitidas por São Paulo. E como que faz para recuperar essa senha? Como que faz isso? É lá na sede que faz tudo isso. Porém, tem vezes que o aluno vai lá na sede e não consegue recuperar, que dá erro. Por que que dá esse erro? Porque tudo é vinculado à vida funcional desse aluno. Ele tem que, aí, se ele não está conseguindo, ele vai ter que entrar em contato com a escola, a secretaria da escola vai ter que ver o cadastro dele, porque normalmente é o nome da mãe que está com uma letra a mais ou a menos. Você tomar cuidado. Então ele tem que estar exatamente desse jeito. Principalmente nome documento. Quando é nome de casado, a pessoa fica colocando o nome de...
É o nome da mãe. Normalmente é o nome da mãe mesmo que dá problema, porque ele pede lá e aí tem nome de casado. É exatamente isso. Ou às vezes uma letra que foi digitada errado na secretaria. Acontece. Tá bom? Gente, deixa eu seguir, que senão não vai dar tempo. Daí no final a gente abre para as perguntas, tá? Quando você cria, então, aqui uma atividade, o que acontece? Se você colocar a data para a entrega dessa atividade, como vocês estão vendo aqui, estou estipulando uma data de entrega. Não significa que chegou nessa data, o sistema fecha, o aluno não vai mais conseguir entregar. O que vai significar isso? Que o aluno vai estar vendo que ele está com atraso e que o professor sabe também que tem um prazo aí para entregar. Quando você coloca a data, tudo que você colocou ali de atividade vai cair no seu Google Agenda. Eu cliquei aqui no link do Google Agenda, que está aqui em cima das atividades. Ele abriu a agenda, eu vou ter a data das entregas das atividades aqui. No dia 20 tem várias atividades para o aluno entregar. E assim por diante. Essa agenda é sua, professor, para você poder ter um controle do que tem aí pendente. E o aluno também, se ele entrar na agenda dele, ele vai ver. Outro detalhe é a questão do Google Drive, que foi comentado anterior aí. Como que o Google Sala de Aula funciona? Bom, quando eu crio uma conta no Gmail ou no G Suite, aí, que é a nossa conta administrativa oficial da Secretaria, e eu começo a acessar o Classroom, automaticamente ele vai criar no meu Drive uma pasta chamada Classroom. Tá? Dentro dessa pasta chamada Classroom, tá? Ele vai criar as pastas das turmas que eu gerei. Respondendo a pergunta se excluir, não exclui. A pasta ficou. Tá? Quando eu excluo a turma, a pasta fica. Eu vou ter que excluir depois a pasta manualmente lá também, dentro do Classroom. Tá? Então, tem a pasta Classroom, que já é automática, e eu criei uma turma, ele vai criar a pasta com as turmas aqui. Entrando na turma, eu vou ter todos os arquivos que foi gerado dentro daquela turma. Então vai ficar tudo aí. Se o aluno mandar alguma coisa, é aqui dentro desse e-mail da turma que vai estar tudo que foi gerado. Então o professor vai ter acesso de uma forma fácil também, se ele colocar o nome da turma de uma maneira que ele entenda, tá? Diferente, porque eu alterei. Quando a gente altera o nome da turma, vai ficar com o nome original lá. Por isso é que é bom, na hora de criar turma, criar uma turma realmente com nome legal, tá? Um nome que você entenda e que fica fácil para você. Essa questão do Classroom aí, é legal ter esse vínculo, é fácil de trabalhar. Tá? Depois, por fim, é a questão de realmente criar as atividades. Para criar uma atividade, ela é bem simples. Eu vou ter esse botão de criar aqui em cima. Clicou em criar, eu vou ter algumas opções. Criar uma atividade com teste, uma pergunta, um material, reutilizar uma postagem ou criar um tópico. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como professor, eu acho que é interessante você organizar a forma como o aluno vai estar vendo esse conteúdo. Porque uma boa organização facilita a vida do aluno e facilita também a sua vida. Então, a criação de tópicos, ela é importante nesse sentido de você organizar. O que é um tópico? Um tópico, no caso meu aqui, eu coloquei primeiro bimestre, segundo bimestre, mas você pode pôr outras coisas, tá? Você pode pôr aí, no caso aí, atividade 1. Aí a questão é como você vai organizar essa questão dos tópicos, tá? Você digitou o nome aqui que você quer, adiciona, é bem simples também, ele já vai estar criado aqui no lado, você vai ver que vai ter os tópicos. O aluno clicando nele, ele vai filtrar o conteúdo só daquele bimestre. Fica fácil para ele ver o que tem independência de bimestre atrasado, tudo isso. E se você colocar todos, vai ficar uma sequência. Primeiro bimestre, eu vou ter as atividades do primeiro, segundo bimestre, no caso aí conforme eu for criando, terceiro e assim por diante. Então essa é a primeira dica. Usem tópicos para dar uma organizadinha que facilita bem para o aluno. E para você também na hora de você trabalhar. Próximo item, criar atividade. Tá? Quando você cria uma atividade,
Vocês lembram que eu mostrei lá na tela do aluno aquela atividade do assistir o vídeo? De se criar uma atividade que não seja com teste. É justamente essa daqui que eu falei para vocês. Ó. Quando vocês criam uma atividade, essa é uma atividade. Eu criei a atividade, eu digitei o que é para fazer, ó, assista ao vídeo, anexei o vídeo para o aluno assistir, tudo aqui certinho. Se ele clicar, vai abrir o YouTube para assistir o vídeo. Só que o professor só vai ter retorno se o aluno viu ou não viu essa atividade, se ele clicar aqui e marcar como concluída. Ó. Aí o professor vai conseguir visualizar lá que ele concluiu essa atividade. Se o aluno não fazer isso, você não vai saber se o aluno conseguiu acessar esse material ou não. Por outro lado, se você criar uma atividade com teste, você vai ter, no caso da atividade com teste, ele vai abrir um questionário e esse questionário o aluno vai responder no final, o que facilita bem para você. Quando eu crio um com teste, ele já abre para mim um formulário aqui embaixo, ó, aonde o aluno eu vou fazer uma pergunta para o aluno. Como que eu crio atividade num caso aqui? Então vamos lá. Como eu falei, a questão de organização, deixa eu fechar. Olha só, eu organizei as atividades aqui por tópicos, ó, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1. Por quê? Quanto maior organizadinho, mais fácil é para você e mais fácil é para o aluno. Tá? Então, só para retomar aqui, ó, criando uma atividade com teste, vou pôr um título. Então, aqui vamos pôr 2.1. Vou fazer uma descrição. Lembrando aqui, gente, que quanto mais você está passando isso para o aluno e você não vai estar conversando com o aluno. Então, o aluno ele vai ter que entender muito bem o que você está querendo que ele faça. Lembre-se sempre disso, porque o nosso objetivo, quando a gente, nesse trabalho aqui à distância, é chegar no aluno e é fazer com que o aluno devolva as coisas para nós. Se eu dou uma comanda que fica uma comanda duvidosa, que fica uma comanda confusa, provavelmente o aluno não vai responder. O ideal é que seja uma comanda bem objetiva também, porque muito texto também o aluno também não gosta, mas tem que ficar claro aquilo que vocês pretendem que o aluno faça. Então, aqui, se é para assistir um filme, você vai pôr aqui, assista o filme tal, tá? E depois faça tal coisa. Então, você vai fazer uma descrição aqui exatamente do que você quer nessa aula, nessa atividade. Tem o quiz, e se eu clicar em cima dele, eu vou poder fazer uma edição. Posso mudar aqui o título. Mudo também o nome aqui do arquivo. Faço a pergunta que eu quero. Vou citar um exemplo aí para vocês. Às vezes você não quer que o aluno responda uma pergunta. O que você quer que o aluno faça? Você só quer saber se o aluno leu aquele material, se o aluno assistiu aquele filme. Você faz uma pergunta bem simples aqui. Você gostou desse texto? Sim ou não? Tá? Ou seja, o aluno ele vai responder para você sim ou não e você vai saber se teve uma resposta dessa atividade ou não. Tá? Acabou de fazer. Só voltar aqui. Um pouquinho. Lembrando que aqui do lado, ó, toda vez que eu crio atividade, essa questão da importação de notas, ela funciona da seguinte forma. Se você colocar uma pergunta aqui, um formulário, com alternativas de prova, você pode fazer a correção lá, a nota já vem automática para cá. Qual que é a vantagem e a desvantagem dessa importação de notas? Vamos lá. A importação de notas de um formulário, ela é válida se o aluno estiver acessando no e-mail oficial. Se eu tiver aluno que está acessando, respondendo formulários por e-mails não oficiais,
aí a importação de nota não funciona, porque ele vai ter que estar logado para poder fazer a importação dessa nota aí, ele vai poder responder uma vez só. Além da atividade, como eu estava falando, eu criei a atividade, aí tem aqui, ó, sempre lembrem disso, ó, para quem eu vou mandar essa atividade? Tá? Eu vou selecionar aqui, se eu tenho mais de uma turma, eu posso colocar para várias turmas. Ah, mas não é essa atividade, eu vou mandar para uma única turma e é recuperação apenas para alguns alunos. Eu venho aqui, eu vou desmarcar os alunos que eu não quero que envie. Então eu seleciono se eu quero para todos os alunos da turma ou só para alguns. De repente você quer mandar uma atividade de recuperação somente para alguns, que não é para todos. Ou uma atividade complementar somente para aqueles alunos que você sabe que vai dar conta. Tem toda essa possibilidade de fazer aqui. Aí você pode selecionar uma categoria para nota e quantos pontos vale essa atividade. Tá? Que fica fácil aí para o aluno fazer. A data da entrega, que é aquilo que eu falei, que você pode estipular uma data aí para entrega. Tá? No caso aqui eu ponho dia 27. Se quiser pôr uma hora, você pode pôr. Caso contrário, você deixa sem. Vai valer até o final do dia. Num caso aí de alunos, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Em questão de hora de entrega, vocês podem até pôr aí uma hora para o aluno não ter que ficar entregando à noite, aí de madrugada, que o pai reclama. E o tópico, em qual tópico que essa atividade vai ir? Tá? Se é no primeiro bimestre, segundo bimestre, no caso aqui é segundo bimestre. Aqui, se eu clicar, essa atividade vai ser criada. Mas eu tenho outras opções aqui, ó. Eu posso programar essa atividade para uma data, por exemplo, ó, eu quero que ela entre somente amanhã, dia 24 às 8 horas da manhã. Nesse horário, nesse dia, é que a atividade vai ficar disponível para os alunos. Então, eu posso programar uma atividade para não entrar já e entrar em tal dia. Aí é só questão de colocar em programar. Tá? Eu posso só salvar essa atividade e ela não vai ser entregue, daí eu volto nela, edito a hora que eu quiser. Posso descartar o rascunho, que ela não vai servir para nada, ou eu crio a atividade mesmo. Criando a atividade, ela já vai automaticamente para aquela tela inicial de atividade. Ela vai estar aqui, ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, a atividade que eu fiz. Não é difícil de criar atividade. Tá? Lembrando também, só uma dica para vocês, que quando você está criando uma atividade, você pode criar diretamente aqui um documento de texto, uma apresentação, uma planilha, um desenho, um formulário. Você pode fazer também essa criação aqui. E você pode adicionar alguma coisa que você já tem pronto. Um vídeo do YouTube, um arquivo que você tem no seu computador, um link de internet e um arquivo que você tem, já que você criou antecipadamente lá no Google Drive. Então você tem toda essa possibilidade aí de criação. Pergunta, gente. O que é uma pergunta? Qual que é a diferença aí da pergunta? A pergunta é um questionário, uma enquete que você vai fazer. Ela não vale nota, ela não tem certo ou errado. Então é uma enquete realmente, de opinião. O que você acha sobre tal coisa? É uma opinião, não vale. Ela pode até valer como nota se o aluno respondeu ou não, mas você não vai ter certo nem errado. Aí você faz a pergunta aqui, pode ser uma pergunta curta, uma resposta curta, que o aluno responder em uma linha, ou uma múltipla escolha, que é para o aluno poder escolher uma das alternativas. Ó. Também não é difícil, feito isso é só criar, ela vai estar criada. Tá? E aqui ela explica se o aluno pode ver resumo do que a turma respondeu ou não. No criar também, que é interessante, material é quando você vai, teoricamente você fala assim, olha, eu quero que vocês leiam esse texto, esse PDF. Aí você pode pôr como material. Porém, você não vai ter o retorno também, que é aquilo que eu falei, se o aluno leu ou se ele não leu essa atividade. Reutilizar uma postagem. O reutilizar é uma ferramenta interessante, porque ela vai fazer o seguinte, ela vai varrer sua conta lá do Classroom e vai ver todas as atividades que você produziu. Tudo que você já fez. E você pode pegar e duplicar essa atividade. Vamos supor que você fez uma atividade o ano passado, ela vai estar aqui, você pode clicar nela e reutilizar.
Aqui tem essa opção, ó, criar novas cópias para os anexos. O que significa isso? Se você tem lá os arquivos dentro dessa atividade, você marcar essa opção, ela vai criar dentro dessa nova turma, onde você está reutilizando, copiando novamente todos os arquivos que você fez, lá no drive do caso da turma. Tá? Selecionou, clicou em reutilizar, tá? Ele vai inserir dentro dessa turma que você está. Na verdade, ele vai estar duplicando agora aqui alguma coisa que eu fiz, porque estou dentro da mesma turma, tá? Ó, ele abre a geração aqui para você fazer. Tá? Não vou fazer aqui no caso que não interessa. Bom, eu passei acho que todos aqui do criar, tá? Então eu já fiz o mural, atividade, pessoas. Agora a ferramenta também que é interessante, que são as notas. Quando você vai aqui em notas, você vai ter um resumo das notas que você tem dos trabalhos que você postou. Observe que lá no começo, ó, ele vai estar desde a primeira atividade que eu anotei, e o final aqui vai ser a última que eu postei agora, que é a 2.1. É a sequência que você inseriu essas atividades, tá? E não a sequência de tópico, ó, porque esse daqui eu inseri ontem, no caso. Quando você entra, nesse tópico aqui, você vai ter 3 formas de ver o que você fez. A primeira, você vai ver a nota do aluno, tá? E você não consegue editar. É sinal que você já fechou essa nota, você já enviou essa nota, desculpa, essa é a média. A nota para o aluno em preto significa que você já foi lá, você já deu uma correção e você já deu um retorno para o aluno poder assistir. Poder ver essa nota, tá? Eu cliquei no botão devolver. A partir do momento que eu devolvo, o aluno não consegue mais fazer nada, a nota está fechada. Essa segunda nota aqui, eu até peguei e já dei a nota, era de um formulário que o aluno fazia ou não fazia, porém, eu não devolvi. A partir do momento que eu devolvo a nota, eu posso pôr um comentário para o aluno, se eu quiser individualmente, ou eu posso devolver para a sala toda, tá? Quando eu devolvo, ela sai, ela vai ficar preta. As atividades agora também, que o aluno não respondeu, elas vão ficar em vermelho, tá? Aqui para vocês. Então você sabe o aluno que está devendo, o aluno que entregou. Então esse controle fica fácil para você. Agora, e como faz para corrigir as atividades? Tá? Se você clicar em cima da atividade, você vai ter a opção aqui, ó, daqueles alunos que já foram entregues, tá? Que está como rascunho. Os alunos que foram atribuídos significa aqueles que estão com a atividade pendentes. Deixa eu abrir uma outra aqui. Eu acho que fica mais fácil de ver. Deixa eu ver alguma aqui que eu tenho que corrigir. Essa aqui. Ó, eu tenho as entregues que eu não avaliei ainda. Aí eu tenho as pendentes, no caso aqui, que foi atribuído e que o aluno não respondeu, e vou ter aqui em cima, depois aquelas que eu já enviei a nota. Aí eu posso pegar a nota, dar a nota e devolver. Entrando no aluno, eu consigo navegar aqui de várias formas nas atividades, nas notas desses alunos, tá? Então, é uma forma de você fazer a correção dessas atividades aí para poder retornar para o aluno. Você alterou, tem a instrução que você consegue ver a pergunta qual que você fez. No caso aqui, quando eu venho em trabalho dos alunos, vai apresentar aqueles que devolveram. Eu posso vir aqui em cima importar as notas lá do Google Forms lá que eu mandei. Então ele já vai vir automaticamente para cá, que aí eu já vou estar com a correção pronta, porque essa atividade é uma atividade de correção automática, tá?
Bom, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Ana Helena, queria saber se tem alguma dúvida aí no chat que eu não consegui acompanhar. Gente, alguma dúvida? Hora das perguntas. Arnaldo, eu quero perguntar. Eu sou a Bá do Camilo Saad. Certo. Se eu fiz a turma, loguei, eu vou ter que usar o e-mail institucional. O aluno não consegue entrar nessa turma pelo código da turma com um e-mail normal, e-mail particular. Não, não vai conseguir. Ele vai ter que usar o @L. Dentro do Classroom da secretaria, só é possível acessar dentro da própria organização, com o @L mesmo. Então não tem como, tá? Tá ok. Mais alguma pergunta? Sem dúvida, gente. O pessoal tá O caro. Arnaldo, aqui no YouTube também tem uma do professor Robson, tenho vídeos no YouTube que quando eu tenho que colocar o endereço no Classroom, ele diz que nenhum vídeo foi encontrado. Como que eu posso resolver isso? Aonde que ele falou que está o vídeo? No YouTube, para colocar o endereço no Classroom. Provavelmente isso vai acontecer porque o seu compartilhamento de vídeo lá do YouTube não está aberto. Ele não está deixando compartilhar em outro local. Se você ir lá no YouTube e editar esse vídeo para poder liberar ele de uma forma aberta para todo mundo, ou com link, aí você vai conseguir inserir ele sim. Tá? Tem outra pergunta aqui do professor Lene. Não tem nada que possa ser feito para liberar as turmas pela sede? O que acontece? Para você criar a turma com aluno, é um processo meio complicado, porque vocês têm que entender, gente, é do Google, não tem nada a ver com a secretaria, a gente usa esse sistema, e essa migração realmente ela não é uma coisa, um processo tão simples. Por isso é que está demorando muito tempo para ser migrada aí no Classroom, tá? Até por isso até que eu dei aquela dica aí para vocês no começo de inserir o código da turma. Deixa eu mostrar novamente como faz com o código, que eu acho interessante. Ó. Eu tenho o código da turma aqui. Eu vou copiar esse código, tá? E o aluno, no caso, quando ele vai... Deixa eu voltar aqui na tela do aluno normal. Se ele clicar em mais como aluno, ele clicar em participar da turma, ele vai colar o código da turma aqui. Aí ele entra pelo código. Era isso que eu estava tentando explicar. Que dá para usar o código para entrar, tá? Arnaldo, e quando eu pede para que entrar esse código, ele vai pedir para que autorize a participação desse aluno? Não. Na sala ou ele já entra automático? Não, ele já entra, como ele vai estar com o código, ele já vai entrar automático dentro da turma, tá? Uhum. O que você pode fazer, de repente, depois, se entrar alguns alunos indevidos dentro da turma aí que você não quer, é você pegar e excluir esse aluno aqui nos alunos aqui, ó, você consegue remover o aluno da lista. Assim, tá? Essa parte eu vi, dá para remover eles. Só não me atentei, eu não lembrava se quando Sim. ele entra com esse código, depois o professor ou quem ele já fica ativo. Não, ele já fica ativo. Ele vai ficar cinza se você mandar o convite por e-mail só, tá? Bom dia, posso falar, Arnaldo? Pode. Carmen Priscila, da Escola Cônego de Barra Bonita. Deixa eu só fazer uma parte a respeito de como eu estou trabalhando, porque eu senti que tem muito professor com esse tipo de dúvida. A respeito do e-mail institucional dos alunos. Antes de começarem a falar no Classroom, no centro de mídias, eu já havia aberto essas salas pelo Gmail, e os alunos já estavam se integrando. Quando se falou no e-mail institucional @al dos alunos, eu tentei fazer a migração, as minhas salas todas migraram normalmente, belezinha, mas os alunos não conseguem entrar por causa dessa dificuldade de encontrar esse e-mail lá na sede. Então, eu estou trabalhando com eles nas salas que eu havia montado, que
que eu havia mandado para eles o código e está funcionando normal para a nossa organização, né? Minha, como professor, e da escola que eu estou enviando. Então, aqueles que não conseguirem trabalhar com o e-mail institucional, vale a pena trabalhar da outra maneira com o Gmail também, onde os alunos estão mais acostumados. Só que aí, Carmen, tem um parênteses aí, porque é o seguinte: se o aluno não está conseguindo entrar no oficial, significa que ele está com problema no RA e na senha dele. Isso significa Não, que o problema, Arnaldo, é eles fazerem a localização desse @al lá na sede, entenderam? Eles não acham, e a Então, nossa comunicação. é justamente isso que eu estou falando. A escola, ela tem que insistir em que o aluno tenha esse acesso, porque sem esse acesso ao institucional dele, ele não vai conseguir acessar, no caso, o centro de mídias, que também é uma ferramenta Acessa! Não, tá tudo pelo migrado RA. lá, porque depende do e-mail que ele digita lá em cima, entendeu? Eu também não entro com o meu institucional, eu entro com o Gmail, mas eu consigo todo esse acesso pelo centro de mídias com a internet patrocinada. É isso que eu tô querendo colocar para você, porque a comunicação com o aluno tá muito difícil, entendeu? Sim, o que eu não estou entendendo é o seguinte: para o aluno poder entrar no centro de mídias, ele vai ter que digitar o RA dele e a senha. Sim, Bom, sim. se ele usar o RA, @aluno.educacau.sp.gov.br no Gmail, e a mesma senha que ele usou para acessar o centro de mídias, ele vai ter acesso à conta administrativa também do Gmail oficial. É isso Sim, só que para ele entrar no Classroom, que a sede migrou minha do @prof, ele tem que entrar com @al, e ele não consegue fazer isso. É isso que as professoras também estavam reclamando. Me coloque se eu estou enganada. Arnaldo, posso fazer uma complementação? Oi. Então, José Antônio, o que acontece comigo lá na escola Iracema é que no começo da pandemia, eu e mais 3 professores estavam comentando como trabalhar o Classroom, né? Então, a gente criou, eu já tinha uma conta no Classroom, né, Gmail. Quando eu mandava o material, os alunos logaram usando a conta deles Gmail. E agora, quando você pede para eles entrarem via centro de mídias, eles continuam logando com o Gmail, mesmo com toda a orientação. Só que aí... E aí eles não conseguem acessar. E para eles tirar essa conta do Gmail, eles estão tendo que sair, né, do Gmail, do centro de mídias. E aí eles estão tendo muita dificuldade para fazer... Sim, exatamente. É exatamente isso que está acontecendo. Por isso que eu preferi continuar trabalhando à parte. Tá? Eu preciso encerrar aqui que o meu tempo acabou, mas só para finalizar é o seguinte, gente. O centro de mídias, o Google Classroom só é patrocinado se acessar pelo centro de mídias. E para acessar pelo centro de mídias, tem que ser o e-mail oficial. É por isso que eu falo que tem que insistir com o aluno nisso. Tá bom, gente? O tempo realmente acabou aí. Quem tiver alguma dúvida, pode passar no meu e-mail que eu vou respondendo. Depois a gente conversa, tá bom? Salete, eu não sei quem é que vai assumir agora. Oi, é a Milena. Eu vou já passando para as meninas de ciências da natureza. Tirar a minha tela aqui. Tá, tudo bem. Com a Ana Lúcia Benini, que vai estar falando um pouco sobre a área de ciências da natureza. E agradecer você, Arnaldo. E qualquer coisa também, eles podem deixar as perguntas no chat, tanto aqui do Meet, como da transmissão do YouTube, que eu vou coletando e vou encaminhando para o Arnaldo também as perguntas. E só quanto a uma pergunta da professora Juliana, se ela é obrigada a trabalhar com Classroom. Não, é assim, é uma sugestão, mas lembrando que se for utilizado pelo centro de mídias, o aluno tem todos os dados patrocinados, tá? Vamos lá, Ana?
Bom dia a todos, pessoal. Agradecer a participação de todo mundo aqui. É um prazer todos estarem aqui. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou PCNP de Biologia, né? Todo mundo me conhece como Ana Bellini, para não confundir com a Aninha, que é a PCNP de Educação Especial. Está todo mundo me ouvindo? Parece que está dando eco. Você deve ligar os microfones. Pode continuar? Pode. Tá. Então, hoje eu e a PCNP Salete vamos conversar um pouquinho com vocês na TPC de Ciências da Natureza e Matemática, tá? Pode começar, Ana, por favor. Eu creio que está dando eco porque o microfone da Salete está aberto e devem estar próximas. Tá melhor, pessoal? Melhorou. Tá. Então, eu peço para que todos, por gentileza, desliguem os microfones e as câmeras para não dar interferência, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, na nossa TPC de Ciências da Natureza e Matemática, nós vamos trabalhar sobre as considerações sobre o roteiro de atividades em tempos de aulas não presenciais, tá? Então, aqui na área de Ciências da Natureza e Matemática do Núcleo Pedagógico, nós somos, eu, Ana Lúcia, né? A Renata. Alguém abriu o microfone? Tá dando eco de novo, gente. Não? A Renata, que é de Química, a Maísa e a Juliana, que são da Matemática, Salete Ciências, e a Vanessa, que é de Física, tá bom? Ana, por favor, pode passar. Então, a pauta da nossa reunião de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com a contextualização e os objetivos, né? Vamos trabalhar as habilidades essenciais e as aulas do Centro de Mídias. Vamos apresentar boas práticas, né, a socialização de alguns roteiros de atividade com 2 professores, o professor Gabriel Vitoriano dos Santos, que é da Escola Álvaro Fraga Moreira, daqui de Jaú, ele é professor de Biologia, e a professora Elaine Cristina Manzato della Coleta, que ela é professora da Escola Professora Maria de Campos Pires Maciel, do distrito de Guaianás, na cidade de Pederneiras. Ela é professora de Ciências. Depois, eu e a Salete faremos uma sugestão para vocês poderem trabalhar uma habilidade de Biologia e de Ciências no 3º bimestre e, finalmente, o fechamento da nossa TPC. Por favor, Ana. Então, pessoal, quais são os objetivos da nossa TPC de hoje, né? Então, sempre vai ser apoiar os professores a dar continuidade no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos durante o período de distanciamento social, tá? Essas nossas TPCs estão sendo fortalecer vocês para continuar esse trabalho com esse aluno no distanciamento social. Então, fortalecer as estratégias para a realização das atividades escolares não presenciais, refletir habilidades priorizadas transmitidas no Centro de Mídias, né? As habilidades priorizadas são aquelas que são trazidas pela SEDUC naquela planilhinha do Excel que a gente recebe, indicadas junto com as aulas que são transmitidas pelo Centro de Mídias. Articular as habilidades priorizadas no bimestre, então como que a gente pode trabalhar essas habilidades, e também compartilhar essas boas práticas dos professores. Eu acredito muito que o compartilhamento das boas práticas auxilia a todos, né? Porque a gente vendo a boa prática do outro professor, a gente pega uma boa prática aqui, outra ali, vamos acrescentando aos nossos conhecimentos, sim, do mundo, e a gente forma uma rede de conhecimento com o objetivo de auxiliar os nossos alunos, tá bom? Pode passar, Ana, por gentileza.
Então, aqui nós vamos trabalhar as principais considerações sobre o roteiro de atividades escolares não presenciais, relacionando as habilidades priorizadas no bimestre. Então, a gente vai principalmente trabalhar aqui a diferença entre o roteiro de atividades e o plano de aula do professor, tá? Isso precisa ficar muito claro, gente, muito claro, porque são dois documentos totalmente diferentes, tá? Então, o roteiro de estudos, que é o roteiro de atividades, ele tem como público-alvo os estudantes, contendo orientações para a realização da atividade, enquanto que o plano de aula é um instrumento de planejamento do próprio professor. Então, o plano de aula, ele é o instrumento onde o professor vai preparar a aula dele e entregá-la na escola para o professor coordenador, tá? O roteiro de atividade é aquele documento onde o professor vai preparar as atividades para o aluno, baseado no seu plano de aula e aquilo que o Arnaldo falou, muito bem explicado, passo a passo, com a metodologia, uma linguagem com que o aluno consiga entender, porque o professor não está ali do lado dele para explicar, né? Muitas vezes eu oriento os PCs, os professores da seguinte forma: dê para outra pessoa ler. Porque nós que estamos escrevendo o roteiro de atividade, a gente sabe o que a gente está escrevendo, né? Então, para a gente fica fácil entender. Mas muitas vezes o outro não consegue compreender. Então, às vezes dá para uma outra pessoa ler. Você consegue entender o que eu estou pedindo? Né? É uma alternativa para saber se está claro o objetivo do que eu quero do meu aluno. Tá certo? Quanto às habilidades a constar no roteiro de atividades, elas devem ser do quadro de habilidades essenciais do bimestre, ser atingíveis considerando o tempo estimado de realização das atividades, guiar as diversas atividades do roteiro. Então, é muito importante que esse roteiro de atividade abranja as habilidades no plano de aula, no mestre, elas devem ser atingidas. A gente trabalha uma habilidade com o aluno se ele não tem condições de alcançar. Por isso que a gente tem que sempre fazer aquela retomada. O meu aluno tem condições de alcançar isso? Se ele não tem, eu tenho que dar um passo atrás. Eu tenho que ver o que o meu aluno precisa para chegar nesse ponto, tá? Sempre considerando o tempo estimado de realização das atividades. O tempo que ele leva para realizar as atividades não é o mesmo tempo que ele leva para fazer na casa dele. Na escola, ele tem o auxílio do colega, ele tem o auxílio do professor, ele tem o grupo de estudo dele. Na casa dele, ele está sozinho. Então, ele precisa dessa consideração, né? É muito importante na hora da elaboração do roteiro de atividades, de que essa atividade que eu estou com o mesmo tempo para realizar, que ele levaria na sala de aula. Tá certo? Pode passar, Ana, por gentileza. É importante que os planos de aula e os roteiros de estudo se articulem com as aulas e as habilidades trabalhadas no centro de mídia. Eles podem aprofundar temas apresentados, sanar dúvidas ou complementar os aprendizados, tá? Então, o centro de mídias está lá para auxiliar o professor, tá? Então, vem a habilidade priorizada lá da SEDUC, linkada com as aulas do centro de mídias. É importante, isso facilita para o professor, que o aluno acompanhe essas aulas do centro de mídias. E aí, o que é importante? Vocês complementarem isso, tá? Só aquela aula é suficiente? Não. Por quê? Primeiro, porque aquele professor que está ali dando aquela aula não é o professor do aluno, tá? A gente tem que considerar a questão emocional também. Eu tenho visto, assim, em algumas escolas que eu acompanho, que depois que começou essa interação no chat do centro de mídias, que o aluno vê o professor, a interação com eles facilitou muito o aprendizado, porque tem essa questão emocional, o aluno quer ver o professor, né? Então, o fato do professor dele não estar ali dando a aula influencia muito. Então, é sempre importante ter o toque de vocês na complementação dessa atividade, dessa aula, tá certo?
Escolas e professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Então, é o que eu falei anteriormente. Se o meu aluno não tem condições de atingir aquela habilidade, eu tenho autonomia, a escola, o professor tem autonomia de selecionar uma habilidade que o meu aluno atingir, e aí depois posso continuar o meu caminho, tá? O meu andar. Porque senão não vai conseguir aprender nada, tá bom? Continuando. É importante que os roteiros prevejam formas de devolutiva às atividades elaboradas pelos estudantes. Elas podem acontecer de forma coletiva ou individual. É muito importante a devolutiva para os alunos, gente. Não adianta nada vocês prepararem o roteiro de atividade, disponibilizarem esse roteiro para os alunos, estipularem uma data para que esse roteiro seja cumprido e ficar por isso mesmo, tá? Então, é muito importante que o aluno tenha essa devolutiva, independente de ser uma devolutiva coletiva, de ser uma devolutiva individual. Por quê? O aluno precisa saber onde ele errou, porque é com o erro que ele vai aprender, né? Que é por meio das devolutivas que os estudantes e os professores conseguem acompanhar a evolução da aprendizagem. Então, como que o aluno vai saber se ele está aprendendo se o professor não dá a devolutiva para ele? E como que o professor vai saber se o aluno está evoluindo ou não, se ele não tem a correção dessa atividade? Tá certo? Ana, próximo, por gentileza. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar com as habilidades e a questão das aulas do Centro de Mídias. Pode passar, por gentileza. Nós vamos fazer a apresentação das boas práticas. Pode passar, Ana. Então, agora a gente vai fazer a apresentação da boa prática de biologia, do professor Gabriel Vitoriano dos Santos. Ele é professor da Escola Álvaro Fraga. Gabriel, você está por aí? Oi, bom dia. Tô sim. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer você aqui com a gente, tá? E eu gostaria que você apresentasse a boa prática que você aplicou na sua escola. Ok. Beleza? Fique à vontade. Bom dia a todos aqui da sala. Pode passar o slide, por favor? Bom, eu sou professor de biologia do ensino médio e o assunto que eu escolhi para comentar um pouco com vocês é da segunda série do ensino médio. Uma coisa que eu percebi, né, que até acho que os professores vão concordar comigo, né, de biologia, que genética é um assunto, né, do segundo bimestre que até na aula presencial já é difícil eles entenderem, né, deles se situarem. Então, imagina dessa forma remota. Então, eu percebi que os alunos, né, estavam com muitas dificuldades em compreender alguns conceitos de gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, né, que eles assistiram a aula no Centro de Mídias, né, a aula do dia 7, e eu percebi que eles estavam com uma dificuldade em compreender esses termos, que é recessivo, que é genótipo, que é fenótipo. Então, eu decidi trabalhar com eles de uma forma um pouco diferente, trabalhando com reconhecimento de genótipos e fenótipos do sistema ABO. Tanto que foi uma aula dada, né, no Centro de Mídias essa semana, em Biologia, para o segundo ano. Então, eu quis trabalhar um pouco essa habilidade, né, que já foi contemplada no CMSP. Então, para isso, eu fiz uma aula síncrona com eles, marquei com eles uma aula no Google Meet, e eu já tinha alguns materiais, né, então eu resolvi fazer algumas simulações mesmo com eles durante a aula. Pode passar, por favor? Então, nessa aula do Sistema BO, eu percebo que eles tiveram uma dificuldade muito grande de saber a questão que era fenótipo, que era genótipo, homozigoto, heterozigoto. Então, como vocês podem ver, eu fiz mesmo, né? Peguei bolinhas de isopor, e cada uma simbolizava uma hemácia, por exemplo. E peguei umas plaquinhas de isopor, recortei, e coloquei nessa hemácia, nessa bolinha vermelha, uma estrutura representando o antígeno, tá? O receptor, do tipo B
e o tipo A. Para falar que, por exemplo, o sangue do tipo B, a hemácia tinha um receptor tipo B, o sangue tipo A, a hemácia tinha um receptor do tipo A, né, o antígeno, o AB tinha os dois, e o O tinha um tipo. Então, eu fiz esses modelos e fui mostrando para eles durante a aula. Então, eu fui explicando e mostrando que isso é um tipo de fenótipo, tá? E é muito importante até trabalhar esse assunto com eles, porque muitos dos alunos, eles não sabem qual é o tipo do sangue deles, né? Eles não conhecem, eles não têm a curiosidade de saber, sendo que é muito importante. Então, eu fiz esses modelinhos, e também, além disso, eu tinha feito outras plaquinhas com outro formato, para mostrar os anticorpos, tá? Os anticorpos que cada tipo de sangue produz, né? Por isso que eu não posso transfundir sangue, por exemplo, quem tipo B para tipo A, e vice-versa. Então, eu fiz esses modelinhos, que dá até para usar na aula presencial, tanto na aula presencial na escola, quanto nesse tipo de aula remota. Pode passar o próximo, por favor? Então, nessas aulas, né, eu fiz em 2 sessões, com os alunos, e para mostrar para eles, por exemplo, o tipo de fenótipo, né, da hemácia, do sangue da pessoa, e ver qual a importância de conhecer o tipo sanguíneo. Então, aí eu deixei na foto, no slide, né, as evidências que eu fui mostrando mesmo. Eu coloquei a câmera em mim, né, durante a aula, e fui mostrando como que era quem era sangue tipo A, como eram as hemácias, quem é sangue tipo B, como eram essas hemácias, AB e O. Então, eu fui explicando para eles isso e relacionando com um termo de fenótipo, que muitos têm uma dificuldade muito grande de compreender. E aí eles foram perguntando, né, normal, e até interessante, né, que às vezes alguns alunos depois, eles começam a perguntar algumas coisas bem de curiosidade mesmo, né, porque eu acho que o assunto de genética é um assunto eu gosto bastante, né, mas como também trabalha algumas habilidades relacionadas à matemática, ele já tem uma dificuldade, né. Então, depois que eu ensinei essa questão do fenótipo, do tipo de sangue, eu falei um pouquinho do genótipo, tá? Como que era a questão dos genes da pessoa que tinha cada tipo de sangue? Aí eu expliquei, né? Eu transmiti a tela com um slide mesmo, e fui explicando com eles, tá? A gente foi discutindo, e depois eu resolvi fazer os exercícios, né? Eu dou as atividades também no Google Forms, no formulário. Aí eu fui respondendo o questionário com eles. Então, eu ia mostrando a questão e a gente ia discutindo, que eu achei uma forma mais fácil de que, muitas vezes, eles entendem o assunto na hora, mas na hora que eles estão sozinhos, eles ficam com dificuldade. E a gente que é professor, muitas vezes a gente acaba fazendo essas coisas junto com eles, né? Porque é um assunto já bem complicado. Então, é importante mostrar que eu fiz exercícios com eles também. Depois aí eu fiz alguns atendimentos mesmo individuais, né, de aluno que não conseguia entrar, e também deixei a aula gravada, né, deixei parte dela gravada e ia mandando para os alunos, às vezes no WhatsApp, ou no grupo do Facebook das turmas, né, ou no Facebook mesmo, no Messenger, para que eles pudessem tirar as dúvidas. Eu acredito que deu um resultado bacana, porque alguns alunos que estavam um pouco com dificuldade de compreender genética, eu acho que eles começaram a entender um pouquinho melhor essa questão de fenótipo e genótipo. E, às vezes, alunos que perderam outras atividades, né, anteriores, e como genética, uma aula vai puxando a outra, eu percebi que alguns já começaram a entender melhor esses conceitos e já começaram a participar mais das atividades. Então, eu acho que é isso. Ana Benini? Oi. Obrigada, Gabriel. Obrigado, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. Tá? Realmente, a genética é um assunto muito interessante para os alunos, mas, infelizmente, eles ainda têm muita dificuldade, né? Com certeza. Então, se presencialmente eles já têm certa dificuldade, imagina assistindo a aula no centro de mídias, né? Então, é isso que eu falei. É importante ele assistir a aula no centro de mídias, mas o professor precisa dar o toque dele, né? Eu tenho certeza
que ali você mostrando o seu rostinho, a sua afinidade com os seus alunos, dando o seu toque pessoal, com certeza fez a diferença para eles. Tá bom? Com certeza. Uhum. Muito obrigada pela Obrigado sua mesmo. contribuição e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá bom? Pode passar, Ana. Obrigada. Agora, pessoal, eu trouxe para vocês uma sugestão para vocês trabalharem uma atividade não, na verdade é uma habilidade do primeiro ano do ensino médio, do terceiro bimestre de biologia, tá? Pode passar, Ana, por gentileza. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, como eu já disse, é a primeira série do ensino médio, né? A sugestão da habilidade, quando a gente pega aquela tabelinha lá do Excel que veio da Seduc, então ele não coloca como habilidade, tá? Ele chama como descritor. Então, eu selecionei a habilidade ou descritor, né? Reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta para diferentes faixas etárias, a partir de estatísticas de saúde e identificar as causas mais frequentes de mortalidade entre jovens, discutindo estratégias para reduzir o risco de óbito e agrupar diferentes causas de morte segundo semelhanças. E lá onde seria o conteúdo, ele chama de objeto de conhecimento, né? Que são as principais doenças no Brasil, de acordo com o sexo, renda e idade, doenças infecto-contagiosas, parasitárias, degenerativas, ocupacionais, ambiental. Então, na verdade, essa habilidade, a primeira situação de aprendizagem que vem lá do volume 3, tá? Que já foi disponibilizado para as escolas. Vocês já podem até ver isso lá. Que ele trabalha principalmente a questão da qualidade de vida e de saúde pública, saúde da população. Tá bom? Pode passar, Ana. Quando eu vi essa habilidade, trabalhar com as questões, principalmente com gráficos, tabelas. E aí, na minha busca, eu encontrei essa reportagem do Ministério da Saúde, que fala sobre saúde, lança a publicação, com dados de doenças que atingiram o país nos últimos 16 anos. Então, ele fala assim, pela primeira vez, desde 12, quando essa informação, o Ministério da Saúde lança análises das principais doenças que atingem o país. O Ministério da Saúde tem esse boletim epidemiológico, que são publicações técnico-científicas de acesso livre. Qualquer pessoa pode entrar lá no site do Ministério da Saúde e consultar esses boletins epidemiológicos que tem essa periodicidade mensal ou semanal, tá? Ela é semanal quando trata de doenças sazonais, por exemplo, no inverno ou no verão, quando essas doenças são sazonais daquela época, então esse boletim vem semanal, tá? E aí ele vai tratar do monitoramento e investigação dessas doenças. Então, agora, no caso, a gente tem muitos boletins epidemiológicos do coronavírus, né? Porque é o que está agora, o que está acontecendo. Mas a gente também tem boletins epidemiológicos sobre o sarampo, sobre a tuberculose. E aqui, no caso, eles fizeram essa publicação sobre todas as doenças dos últimos 16 anos que vem acometendo o país. Tanto é que o boletim epidemiológico chama Boletim Epidemiológico 2003 a 2019, criação da Secretaria de Vigilância em Saúde aos dias atuais, tá? Pode passar, por gentileza, Ana. Vocês, as fotos do boletim na íntegra lá, que é o boletim epidemiológico. E como ele foi uma publicação assim especial, então teve uma festividade, teve uma apresentação. Então eles tiveram
uma apresentação em PPT, tanto é que aquela reportagem que eu apresentei no slide anterior, para apresentar PPT. E por que esse material em especial, tá? Primeiramente, para trabalhar essa habilidade, porque ele traz muitos gráficos e tabelas em relação à questão de saúde pública dessas doenças, tá? Mas aí, analisando esse material, eu percebi que ele é muito mais rico do que isso. A gente pode trabalhar em outros conteúdos. Por exemplo, esse boletim, ele traz doenças transmissíveis com potencial epidêmico, né, que pode causar, por exemplo, ali uma grande transmissibilidade, infecções sexualmente transmissíveis, perfil de nascimento e mortalidade, saúde ambiental e saúde do trabalhador. E aí, analisando, né, porque aí a gente começa a folhear o material, analisando as doenças que tem ali dentro, a gente percebe que ele mostra, por exemplo, o agente causador, quando tem o agente causador dessas doenças, o agente transmissor, os sintomas, as regiões de incidência dessas doenças, a média de faixa etária das pessoas infectadas, de óbitos também, os métodos de prevenção. Então, além dos gráficos e das tabelas, a gente pode trabalhar essas outras questões. Então, não só nessa habilidade a gente pode trabalhar, mas em outras também. Tá? Então, como eu estava dizendo, a gente pode vocês podem trabalhar tanto na íntegra, primeira foto lá em cima, quanto o PPT, que é um material mais enxugado, que aí eu coloquei para vocês, por exemplo, aquele primeiro lá em cima, ele mostra gráficos e tabelas do combate ao mosquito Aedes aegypti. Aqui embaixo, já sobre o sarampo, tá? Pode passar, Ana, por gentileza. E aí, pegando a situação de aprendizagem lá, que vai falar da qualidade de vida das populações humanas, em várias palavras, né? Lá de palavras, né? Tempestade de ideias. Diabetes, osteoporose, bronquite. Ô, Ana, um minutinho. Oi? Seu microfone está cortando, você não quer trocar? Posso de trocar? microfone? Posso trocar. Vem cá. Às vezes ocorre um problema com a conexão também, viu? Pessoal, retomando, então. Esse quadro, então, vai falar de algumas doenças, né? E aí, essas doenças, algumas delas eu selecionei lá no boletim epidemiológico para a gente trabalhar. E ele traz também uma tabela sobre a mortalidade proporcional por grupos de causas, né? Então, a gente tem ali a região das doenças que acometem, o grupo da faixa etária. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de doenças que podem ser trabalhadas nessa situação de aprendizagem, tá? Então, nós temos ali, que tem naquele quadro, a difteria, a esquistossomose, o sarampo e o HIV/AIDS. É claro que tem muitas outras doenças que podem ser trabalhadas, né? Então, o que eu pensei? Poderia ser trabalhada aquelas questões que eu coloquei para vocês, né? Aquelas informações do agente causador, o agente transmissor, sintomas,
as regiões de incidência, a faixa etária e os métodos de prevenção. E assim também poderia ser trabalhada o comparativo de, por exemplo, como é uma análise de 16 anos, todos os gráficos e tabelas compreendem desde o ano de 2003 até o ano de 2009. Então, vocês podem trabalhar o comparativo de gráficos e tabelas. Por exemplo, no ano de 2010, qual foi a doença que mais causou mortes entre homens e mulheres? Qual foi a faixa etária que mais foi atingida, né? Então, dessa forma, vocês podem trabalhar com isso. E aqui também, foi até uma sugestão da Salete, vocês podem trabalhar com a COVID, né? Tem também o boletim epidemiológico da COVID. E aqui é uma sugestão de uma reportagem da revista Exame. Então, a maioria dos casos graves da COVID-19 são de pessoas entre 30 e 90 anos. Então, ele tem a reportagem e aqui ele dá o exemplo de 3 gráficos que podem ser trabalhados dentro dessa faixa etária, tá certo? Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com o material. Eu achei, assim, particularmente, um material riquíssimo, não só para trabalhar essa interdisciplinaridade em matemática, né, que é essa leitura de gráficos e tabelas, como também essas outras informações que eles trazem. E aqui eu deixei um exemplo em biologia, mas isso também pode ser trabalhado na física, na química, né, na própria matemática, em história, em ciências, em geografia. Então, é um exemplo que pode ser trabalhado em diversas outras disciplinas, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero poder ter contribuído. Agora, a Salete vai falar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Um prazer novamente tê-los conosco. Eu vou complementar a fala da Ana e a semana que vem as demais disciplinas da área de Ciências da Natureza estarão dando continuidade a esse nosso estudo. Então, para estar alinhando com as orientações da Ana, eu peguei também uma atividade do 3º bimestre de Ciências que trabalha a interpretação de dados de saúde, comparando índices de saúde. É uma habilidade também, o que eu não posso deixar de focar sempre, as habilidades essenciais, certo? E sempre tentando, dentro das possibilidades da nossa realidade, estar usando aí o centro de mídias, o Classroom, toda a fala muito importante orientada pelo PCNP Arnaldo hoje. Então, eu vou ter aí esse alinhamento, o meu plano e o meu roteiro alinhado às habilidades do centro de mídias, que também agora nós temos essa possibilidade de estarem articuladas, nós não temos mais o problema de não estarem aí sendo articuladas. Então, essa atividade, esse roteiro de atividade, ele já começa com o levantamento de conhecimentos prévios. Essa é o material do 7º ano de Ciências, agora prevista a primeira atividade do 7º ano. Então, ele já vem adaptado em sua maior parte para esse momento de atividades domiciliares. Ele começa a atividade com o levantamento de conhecimentos prévios, depois ele parte para uma entrevista ou uma pesquisa. Então, aí entra a minha adequação, a minha adaptação ao momento. Será que eu vou deixar o meu aluno estar entrevistando? Não seria uma boa adequação para esse momento, estar em contato com outras pessoas devido à Covid. Então, eu posso estar orientando a pesquisa. Através da pesquisa, ele vai tendo já a fomentação teórica de todo o assunto que eu vou escolher, o gráfico ou a tabela que eu vou analisar. Então, já no material, ele já traz dicas de links para eu poder trabalhar, ele já traz os mapas, ele traz mapa, gráfico, tabela, infográfico, toda a linguagem matemática eu já venho abordando aí nesse sentido com esse material. Então, esse mapa que eu escolhi aqui, ele vem já a indicação de um dos links, certo? E como que eu vou trabalhar esse mapa? É aí, ou essa tabela, eu tenho o gráfico de linhas, de pontos,
gráfico de barras, vai de acordo com a realidade do meu aluno. Então, ele começa lá. O aluno fez a análise do gráfico dele, né? Eu posso estar, de acordo com a habilidade que o meu aluno já tem, começando desde uma análise mais simples, e aí eu entro com um embasamento teórico. Os veteranos de plantão vão lembrar da Roxane Rojo, Kátia Bracken, quando elas falavam das competências e capacidades de leitura. Então, daí para nós fazermos uma adequação, e ela estará também já nas referências. Analisar o título, a fonte, o que ouviu falar. O que é importante quando eu pego para analisar um gráfico? É muito importante que ele não só analise os índices, os dados, os números, mas o que vem por trás, uma análise crítica, uma análise argumentativa, que ele faça seus registros, que ele opine em relação ao assunto abordado. Então, isso é muito importante. Aí, no caderno 3, ele propõe que o aluno registre tudo o que ele entendeu. E depois vem aí a atividade que pode ser síncrona para as escolas que estão dando certo, uma socialização. Lá é uma atividade prevista para fazer em sala de aula. Mas como nós estamos à distância, ele pode fazer sozinho e estar socializando através do Meet, Zoom, até mesmo do WhatsApp, uma maneira ali presencial com o professor e toda a turma. E por último, olha lá, o material ele já veio de encontro ao momento que estamos vivendo, que é o formato digital para divulgar o que ele aprendeu sobre aquele assunto. Então vem aí a sugestão do Padlet. Ele pode aí estar fazendo tudo o que ele aprendeu, estar alimentando, como nós já estamos vendo em diversas escolas, utilizando esse recurso. E muito importante, o Alessandro foi muito feliz na fala dele, de humanas. Hoje a Ana também, novamente, a devolutiva. O aluno me retornou a atividade. Eu preciso dar uma devolutiva para ele, mesmo que seja um áudio, mesmo que seja um podcast, ou de síncrona ou assíncrona, depende da realidade dele. Hoje, uma boa prática que nós resolvemos escolher para estar compartilhando com vocês, ela vem bem de encontro com a realidade de muitas de nossas escolas. Nós vamos aí meio que nos familiarizar com a fala da professora Elaine Cristina, da Escola Pires Maciel. Professora Elaine, bom dia, a senhora está na sala? Bom dia, Salete, bom dia a todos. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho para nós como que é a realidade da Escola Maria de Campos Pires Maciel, em relação aos recursos do aluno, se ele tem, não tem, conta para nós, como que é o seu aluno, como que é a questão social dele? A nossa escola, como todos sabem, se localiza no distrito de Guaianás, na cidade de Pederneiras. A maioria dos nossos alunos mora em assentamentos, sítios, e com uma realidade muito diferente da nossa. Alguns possuem celular, mas não têm internet. Outros têm celular e muito menos, outros não têm celular e muito menos internet. Outros não têm TV. Para realizar as atividades, alguns alunos precisam que os pais cheguem do trabalho para emprestar o aparelho celular. Outros vão até os vizinhos e temos uma aluna que está morando com a avó para poder fazer as atividades. Alunos que moram com os tios ou avós vivem uma realidade muito difícil. Muitos dos alunos não têm nem comida. Por essa razão, a única refeição era da escola. Então, assim, é uma realidade bem diferente de muitas escolas que a gente vê por aí. Salete. Perfeito. Olha, os professores que estão na sala, a equipe gestora, eu acho que muitas, eu diria assim, que 99% se identificam com a fala da professora. Muitos alunos sem recursos. Mas mesmo assim, professora, você consegue, com toda essa dificuldade, estar articulando o seu plano, o seu roteiro com o Centro de Mídias? Olha, é assim, a gente não consegue atingir 100% dos alunos, mas a gente consegue atingir um número relevante. A gente tem que criar alternativas, que nem nós assistimos às aulas pelo Centro de Mídias,
O meu planejamento pelo Centro de Mídias é tudo de acordo com as habilidades disponibilizadas pelo SEDUC. Daí eu alinho essas habilidades com o Centro de Mídias. A gente assiste às aulas pelo Centro de Mídias. Tem aluno que eu consigo interagir pelo Classroom. Tem outros que fazem a interação pelo WhatsApp. Durante as aulas do Centro de Mídias, vou dando print na telas. E quando acaba, eu monto meu plano de aula, baseado na aula do Centro de Mídias. Finalizo o plano e envio no grupo do WhatsApp e no Drive da escola também. E com o meu plano de aula, juntamente com o meu plano de aula, eu envio o vídeo da aula para os alunos que não conseguiram assistir não conseguiram assistir ou que tiveram algumas dúvidas. Perfeito. E a nossa diretora, Márcia, teve uma ideia de nós criar um plantão de dúvidas pelo Meet, para chegar mais próximo dos nossos alunos. Então, a gente tem esse plantão, cada professor com a sua disciplina, é um dia e um horário, a gente entra e interage com os alunos. Então, eles podem estar tirando as dúvidas, a gente pode estar dando um resumo da aula para quem não conseguiu assistir, porque tem aluno que não consegue assistir na hora que está tendo a aula. As minhas aulas estão acontecendo de segunda-feira. Então, tem aluno que está trabalhando, então assiste à noite. Daí, muitos fazem videochamada para tirar alguma dúvida comigo à noite. Então, assim, a gente procura sempre estar disponível para eles, porque a gente, assim, tem que entender que não é qualquer horário que eles estão com a internet disponível. Então, pode ser que eles tenham a internet à noite, pode ser que eles tenham a internet só no final de semana, pode ser que eles precisam ir até a casa de alguém para isso. Então, a nossa equipe do Maria de Campos está sempre disponível para os alunos. A gente sempre faz o impossível para alcançar todos eles. Muito bem, professora. E os alunos que não conseguem assistir, que não têm condições, a gente disponibiliza a possibilidade de deixar esse plano de aula com a nossa diretora Márcia, para os pais ou os alunos que se interessarem, irem até a escola para pegar a cópia que a gente deixa lá disponível. Perfeito. Então, esse relato, ele vem para acalmar os nossos corações. Muitas vezes estamos aí na busca ativa, o professor preocupado, olha, é o mínimo possível estar utilizando, e é o que o Alessandro falou também na terça-feira, nenhum a menos. Todos terão a oportunidade da recuperação, certo? Então, de um jeitinho, de outro, se ele não tem o recurso, ele pode fazer o material impresso. Às vezes, eu, como professor, fico pensando, nossa, meu Deus, será que a culpa é minha? Não é. O professor está fazendo o melhor dele. A equipe gestora, olha o relato que a professora fez, da diretora também, o professor Elaine. Oi? E você consegue alinhar o seu planejamento com o Centro de Mídias, a partir desse momento que eles conseguiram estar elencando aí as habilidades essenciais com antecedência, você consegue estar articulando com o seu plano? Consigo sim. Eu acho, Salete, que assim, eu acho que quanto mais simples, eu acho que é o perfeito. Eu acho que a gente não tem que ficar inventando, criando muitas coisas, porque é um momento difícil que a gente está vivendo. Então, a gente tem que procurar uma forma simples de chegar até eles, entendeu? Certo. E de eles entenderem. Então, às vezes, uma videochamada, um áudio por WhatsApp, uma chamada de vídeo, um plantão de dúvida pelo Meet, você entendeu? Eu acho que são alternativas da gente alcançar esses alunos. Lembrando que a gente não consegue alcançar 100% deles. Exatamente. Porque todos sabem que a realidade é difícil. Mas, assim, a gente está conseguindo, graças a Deus, e com a orientação da nossa diretora Márcia, alcançar, assim, bastantes alunos. A nossa equipe, os professores, muito esforçados, a gente é muito unido, a gente troca muitas dúvidas. Ótimo. Então, assim, é uma equipe muito gostosa. A gente tira dúvidas de como chegar até eles. A gente entra nas aulas de Meet do outro professor para interagir junto, você entendeu? É muito bacana. E você usa o Google Classroom no Centro de Mídias? Consegue, nem que seja o mínimo de alunos possível?
Consigo. Certo. Não, assim, tem dia que eu consigo 2, 3 alunos, tem dia que eu consigo um aluno. Certo. Professora, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todos os professores da sala que se identificaram nesse momento com a fala e a realidade da professora. Então, nós não podemos desanimar. Muito obrigada, professora. Parabéns pelo seu trabalho de toda a sua equipe. Obrigada a você, Salete. É um prazer colocar a realidade da nossa escola, que às vezes tem muitos professores que estão desanimados, desmotivados. Então, eu acho assim, pessoal, nós estamos juntos, não vamos desanimar. Exatamente. Não vamos deixar os alunos assim, sem a gente poder alcançar eles. É difícil? Perfeito. É difícil. A gente passa 3 turnos trabalhando, mas assim... vamos fazer com que a gente, uma forma simples, uma forma mais assim, diferente, para que eles tenham vontade, para eles sintam vontade de entrar na conversa, numa aula, interagir com a gente. É muito gratificante. Exatamente. Quando você monta um plano de aula e depois logo vem as devolutivas, as fotos, isso é muito gratificante. Então, quer dizer, estamos no caminho certo, né? Então, indiretamente, está trabalhando aí as habilidades socioemocionais. Muito obrigada, professora Elaine, um prazer tê-la em nossa rede. Sim. E entre os recursos utilizados também, que eu tenho hoje muito assertivamente trabalhado com o PCNP Arnaldo, Google Classroom, nós temos vários aplicativos, redes sociais que a escola já vem utilizando, né, de maneira brilhante. Olha quantas sugestões e recursos e ferramentas eu tenho, porque dentro de uma mesma escola eu tenho diversas realidades. Uma classe ela tem acesso, a outra não tem. Então, às vezes eu comparo com a outra escola e desanimo. Não pode. O professor é a base, se o professor desanimar, como que fica? Certo? Então, vocês estão todos de parabéns. E para encerrar aí, é fundamental, nós fechamos a fala, sincronizar as habilidades do Centro de Mídias com o roteiro das nossas atividades. Hoje nós já conseguimos fazer isso com grande êxito. Aqui nós deixamos as nossas referências bibliográficas, principalmente lá os links utilizados. Tem um roteiro bacaninha que dá uma TPC para as 3 áreas, aí os PCs estarem trabalhando, a leitura e formação com gráficos, tabelas, infográficos, e eu venho agradecer em nome de toda a equipe do Núcleo Pedagógico, agradeço toda a equipe que está por trás dos bastidores, tanto no balizamento teórico, a parte técnica, agradeço imensamente, é um prazer estar com vocês. Agradeço também o MIT de coração, que está dando todo o apoio aí para nós, com a tecnologia. Ana, alguma coisa? Pessoal, agradeço a participação de todos vocês, muito obrigada. Tá? Esse é o link, então, da avaliação final que o PC vai enviar para vocês. Eu desejo agora um ótimo TPC para vocês na escola, tá? Acho que é isso, né, Salete? Exatamente. Muito obrigada. Bom trabalho a todos e vocês são a peça fundamental, como eu sempre falo, de todo o nosso trabalho. Parabéns a cada realidade que está presente aqui hoje na nossa tela. Muito obrigada. Muito obrigada. O Núcleo Pedagógico está à disposição se precisar. Certo, pessoal? Obrigada, um bom dia e um bom trabalho. A todos um bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho e bom almoço a todos. Tchau a todos, um bom trabalho, bom almoço. Bom trabalho, bom almoço. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Boa semana. Bom dia, bom trabalho. Até breve. Tchau, bom dia para vocês. Tchau, bom dia a todos.